Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas. No capítulo 1, Jonas 1. Jonas capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Antes de fazermos a leitura, eu quero que você se envolva aqui comigo num exercício de imaginação bem breve. Imagine que você é um soldado e você foi convocado para anunciar a guerra contra uma das maiores potências bélicas do mundo de sua época. Algum tempo atrás, sua nação sofreu com diversos ataques de outras nações, de outros exércitos, que são menores, inclusive, do que esse para onde você foi convocado aí. E esses outros exércitos tomaram partes do seu território, deixando bem claro para você que o seu exército é bem fraco, que a sua nação ela é bem fraca no poder militar. Só que agora, essas nações se envolveram em outras guerras e o seu povo começa a desfrutar de um pouco de paz, um curto período de prosperidade financeira. Aqueles territórios que foram perdidos nas fronteiras, eles estão começando a ser repovoados. Inclusive, você mesmo foi o soldado encarregado de dar essa notícia ao povo e dar essa notícia ao rei. Os nossos territórios estão sendo novamente repovoados. Contudo, você agora recebe essa convocação e o seu chamado para levar essa mensagem de uma guerra contra a maior potência do mundo ela é inegociável. Mesmo sabendo que aquele povo é um gigante bélico, é um gigante militar, e que perto da sua nação eles podem esmagá-los. Ele pode fazer com a sua nação em picadinhos. Mesmo assim, não há o que discutir. Você não tem como negociar. Você precisa se aprumar prontamente, rapidamente, e partir em direção àquela grande nação. Como seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? Você ficaria com medo, com um pouco de receio? Você ficaria um pouco apático ou seguiria o seu chamado? Ou melhor, você abortaria a sua missão e se tornaria um desertor? Afinal, você cumpriria a sua convocação? Ou você seria um soldado fujão? Com esse exercício de imaginação, então, foquemos agora no que nos diz Jonas de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para ficar longe da presença do Senhor. Vamos orar rapidamente? Deus bendito, nós bendizemos ao Senhor por esse momento, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, mas suplicamos também ao Senhor que nos ajude. Eu sou um vaso de barro e por isso clamo pelo Espírito Santo do Senhor na minha vida nesse instante. Meus irmãos também são vasos de barro e eu clamo que o Senhor os abençoe através do Santo Espírito do Senhor, iluminando-nos, ó Pai, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, dando a devida importância e aplicando-a às nossas vidas de forma que sejamos transformados por ela através do Teu poder. Nós assim clamamos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Só fazendo uma breve retomada, irmãos, eu já comecei a pregar um pouco em Jonas, só que nós não havíamos entrado em nenhum dos capítulos ainda.
O primeiro sermão foi mais um panorama sobre o livro, só que eu não fiz um panorama tradicional, como é comum se fazer. Eu expus para os irmãos uma forma de arte literária que há no livro de Jonas, e nós fomos para os bastidores do texto. Quem acompanhou pelo YouTube vai se lembrar. E lá dos bastidores, então, nós enxergamos algumas coisas. Nós vimos a estrutura da história narrada, que ela é dividida exatamente ao meio. 2 capítulos, capítulo 1 e 2, são refletidos nos capítulos 3 e 4. No capítulo 1, Jonas recebe o chamado e foge. No capítulo 2, ele já na barriga do peixe ora. No capítulo 3, que é espelhado ao primeiro, só que ao inverso, Jonas recebe novamente o chamado e prega. E no último capítulo, ao invés de fazer uma oração piedosa, como foi a do capítulo 2, Jonas faz uma oração ímpia, confrontando ao Senhor, porque ele não entendeu o que era graça, ele não entendeu o que era misericórdia. Também nós vimos que há algumas repetições, e que ao longo do livro essas repetições vão se intensificando, e Jonas tem um propósito muito especial com isso, que também nós veremos hoje. Também alguns sentidos posicionais dentro do texto. Se os irmãos lembrarem, Jonas desce para Jope, depois ele desce para o navio, ele desce para o mar, e esses sentidos posicionais nos ajudam a entender essa narrativa, os rumos para onde a espiritualidade do profeta ou dos outros personagens, para onde essa espiritualidade está caminhando. Também nós vimos, e é perceptível logo nesses 3 primeiros versos, o frequente uso que Jonas faz de um superlativo para focar e dar ênfase. Ele fala que Nínive era uma grande cidade, ele fala de um grande peixe, ele fala de várias coisas no superlativo para enfatizar. Contudo, o principal personagem dessa narrativa não é Jonas. E, infelizmente, é algo que nós temos perdido ao ler o livro de Jonas. O principal personagem dessa história não é o grande peixe também, não é a grande cidade de Nínive, não é uma grande tempestade, mas é um grande Deus que controla todas essas coisas. Um grande Deus que faz um grande chamado ao profeta, o grande Deus que controla a grande tempestade da forma como Ele quer, o grande Deus que causa um grande temor nos marinheiros, ainda no capítulo 1, o grande Deus que também guia o grande peixe para estar na hora certa e no local certo para buscar o passageiro. Uber demora, o grande peixe não, estava lá no local exato. O grande Deus que converte o coração dos cidadãos da grande cidade de Nínive. E, por fim, o grande Deus que humilha o grande orgulho do profeta e que, através da sua graça, da sua misericórdia, quer humilhar o nosso grande orgulho no dia de hoje. Um contexto bem breve: quem é Jonas, onde que ele vive, o que ele fazia. Jonas foi um profeta que atuou no Reino do Norte. Se os irmãos se lembrarem, após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 partes, uma ao norte e outra ao sul, e o Reino do Norte acabou ficando com o maior território e, portanto, o maior número de tribos. 10 tribos ficaram ao norte. Contudo, esse reino, embora seja maior, ele logo apostatou da verdadeira religião e deixou de cumprir assim rapidamente os mandamentos que eram ordenados por Deus. Jonas profetizou, segundo nos narra o 2º livro dos Reis, no capítulo 14, no período do rei Jeroboão. E ele profetizou o retorno, o avanço novamente daqueles territórios que haviam sido perdidos nos limiares da tribo do norte, do reino do norte. Ele prega, ele profetiza sobre esse avanço, e aquela figura que nós temos de Jonas é um profeta que é muito nacionalista por conta disso. Ele tinha amor à sua nação, ele queria ver essa nação prosperar. Nesse período aqui, em que Israel começou a desfrutar novamente de um pouco de paz, os sírios e os assírios começaram a guerrear por poder e por território. A Síria já tinha sido um grande inimigo de Israel,
sobretudo para o povo do norte, por causa da posição geográfica em que os sírios se encontravam. E agora a Assíria, para onde Jonas é convocado a ir pregar contra ela, está se tornando o maior exército do mundo. Eles têm um poder militar tamanho capaz de oprimir qualquer nação daquela época. Com isso, o Reino do Norte, então, como eu já disse, começa a desfrutar de um período político estável, de um período político tranquilo. Contudo, essa estabilidade, essa prosperidade financeira, econômica, social, política que havia no reino, não reflete o que estava acontecendo espiritualmente com aquele povo. Junto com Jonas, para a gente entender melhor a situação espiritual do povo, profetizou naquele mesmo período o profeta Amós. E Amós acusa essa nação, a nação de Israel, de estar em uma decadência espiritual terrível. Embora esse povo fosse de fato povo de Deus, povo escolhido pelo Senhor, havia muita idolatria no meio do povo, havia desvios terríveis no meio do povo, eles estavam imersos em idolatria e um orgulho por causa do avanço novamente da nação. E aqui vai uma primeira aplicação que nós retornaremos nela ao entrarmos no texto. Queridos, tranquilidade na vida e prosperidade não refletem uma vida vivida segundo a vontade de Deus, nem mesmo uma vida piedosa. Isso vai ficar evidente na vida de Jonas, porque assim como a nação de Israel estava em declínio moral e espiritual, a narrativa nos mostra que Jonas também entrou em um declínio moral e espiritual, e que esse declínio foi constante até chegar ao fundo do poço. Muito embora tudo estava dando certo para os planos de Jonas, ele logo achou um barco para ir para Tarsis, comprou a passagem, tinha os recursos, sua rota de fuga era perfeita, tudo estava caminhando bem, mas isso não era sinal de que tudo era abençoado por Deus, de que os passos de Jonas estavam sendo na presença do Senhor. Nessa perspectiva, então, Jonas e muitas das coisas que acontecem na vida dele representam a nação de Israel, de uma forma um tanto quanto específica. Nós sabemos que o livro de Jonas é um livro profético, ele está no meio dos livros proféticos. Só que há algo peculiar para esse livro, porque, diferentemente dos demais livros proféticos, Jonas mais narra a vida do profeta do que mostra profecias proferidas por Jonas. Na quinta-feira eu disse que, mostrei para os irmãos que Jonas, a pregação de Jonas, a profecia de Jonas, dentro de todo o livro, ela se resume a 4 palavras. 4 meras palavras. Então nós temos aqui uma grande narrativa com poucas profecias, poucos oráculos. E ainda assim o livro de Jonas é mais peculiar porque o que nós esperamos de um profeta? De alguém que traga a nação de volta para os caminhos do Senhor. Alguém que traga a nação de volta à lei do Senhor. E assim também fale sobre o futuro. Só que Jonas é o primeiro a desertar dessa missão. Jonas é o primeiro a fugir da palavra do Senhor. Então, se nós tratarmos essa narrativa como uma mera história, nós vamos perder muito do significado teológico. Mas também nós não podemos tratar essa narrativa como um texto profético de fato, como os demais profetas. E essa é uma grande dificuldade para nós interpretarmos, então, as informações contidas aqui. Para entendermos a mensagem do livro de Jonas, justamente por isso, nós precisamos ter em mente que há uma relação entre Jonas e Israel, Jonas representando Israel, e também Nínive representando os gentios, e também os marinheiros representando os gentios. Para ficar ainda mais claro, vou para um texto de Amós como pano de fundo aqui, para explicar essa relação. Amós denuncia os pecados de Israel, nesse mesmo período que Jonas está profetizando, e mostra ao povo o seu pecado, denuncia os erros do povo e anuncia o juízo de Deus por causa disso. Olha o que Amós nos diz lá no capítulo 3, versículo 2.
Povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês, por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Ainda nesse mesmo momento, nesse mesmo texto, o profeta anuncia ou dá um eco daquilo que seria a aliança de Deus com Israel. É um povo que é escolhido. Mas um pouco mais à frente, ele vai revelar que o reino de Deus não se restringe a essa única nação, que o reino de Deus é mais abrangente do que o povo de Israel. Se nós formos lá para Amós 9, os versículos 11 e 12 dizem assim: naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei os muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom, já é uma outra nação, e todas as nações que chamei para serem minhas. Deus está falando que a sua aliança é primordialmente com Israel, mas todas as nações são do Senhor. E aí há então uma relação entre Nínive e os gentios, as outras nações, as demais nações que Amós nos traz. Para entendermos ainda essa relação de que Deus não é exclusivo para Israel, e sim para todas as nações, para a gente de todos os povos, Atos 15, Tiago faz uma interpretação desse texto exatamente de Amós, durante o concílio de Jerusalém. Tiago diz o seguinte: irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Como está escrito, depois disso, olha o versículo, depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. Então, com essas relações em mente, de Jonas e Israel, Nínive e as outras nações, e com aquele contexto em mente, entremos então no texto. O texto é dividido, essa cena é dividida em 2 atos. O primeiro ato, nos versículos 1 e 2, é o chamado do profeta. E o versículo 3 constitui o segundo ato, que é a desobediência do profeta. Quando Deus faz o seu chamado soberano ao profeta, ele inicia como é comum iniciar vários chamados proféticos na Bíblia. Diz o seguinte, o versículo 1: veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo. Essa expressão ela é muito característica dos profetas de fato. E eles, quando essas palavras ocorrem, quando esses termos estão unidos, há aqui uma relação pessoal demonstrada entre o Deus da palavra e o profeta que está sendo chamado. Quando nós lemos, queridos, essas expressões na Bíblia, quando você estiver lendo os livros proféticos e notar essa expressão acontecer, você deve se lembrar do ensino de Pedro, que diz o seguinte: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela não aparece para a igreja de qualquer forma. Deus não me usa para falar de mim mesmo para a igreja, mas Ele me usa para falar aquilo que é concernente à sua palavra. E ainda, Paulo também diz algo que é muito importante a esse respeito, quando ele diz para Timóteo: Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a nossa vida, sendo que o próprio Deus a utiliza para nos capacitar e para preparar o seu povo para andar em um caminho reto. Portanto, quando alguém expõe fielmente a Bíblia, ele não fala de si mesmo. Ele é usado como boca do Senhor para a igreja, em uma relação pessoal de Deus com a sua noiva. O ministério profético do Senhor Jesus, ele é continuado através do púlpito, não através de uma única pessoa, mas através da exposição fiel da palavra do Senhor no púlpito. Eis então os questionamentos.
Que importância você dá para esse momento que estamos tendo aqui? Qual atenção você dispõe para ouvir a voz do Senhor através de cada sermão no dia do Senhor durante o culto? Seu objetivo é apenas ouvir e criticar a forma como um pregador prega, como o outro fala, quais técnicas ou não ele utiliza? Ou você está aqui só para maquinar em tons de deboche sobre as ilustrações que são utilizadas? Você está mais atento hoje à voz de Deus por meio da sua exposição da palavra, ou seu foco está voltado para a roupa do pregador, para o nome engraçado dele, para o jeito que ele fala? Ou ainda, você fica mais preocupado com o tempo que o pregador gasta com a mensagem, ou você fica mais preocupado como essa mensagem deve mudar a sua vida? Eu tenho uma péssima boa notícia para você. Deus alimenta a sua igreja através dos meios de graça. É isso que os nossos símbolos de fé dizem. E mesmo os meios de graça, que nós chamamos de sacramentos, eles estão unidos e fundamentados à palavra. A palavra de Deus é o principal meio de graça do Senhor para a sua igreja. E a principal forma de nós ouvirmos a palavra de Deus no culto é a exposição fiel da Escritura. Portanto, se você faz pouco caso do que está sendo dito, talvez até por desdém de quem está dizendo, ou você não se importa mesmo com esse momento, você está aqui por um outro motivo, por uma outra motivação, saiba que você não está sendo alimentado espiritualmente. E há uma primeira característica para perceber que a sua vida espiritual está bem fraca, como uma luz prestes a se apagar, é porque você não presta atenção no sermão. Lembre-se, somente a palavra de Deus pode revigorar o teu coração e reacender aquela chama, que foi a chama que te fez crer no Senhor Jesus Cristo, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jonas e Israel também fizeram pouco caso da palavra de Deus. Jonas fica bem evidente, ele ouviu e fugiu. Mas há um segundo problema, que assim como Jonas, e nós vamos ver isso ao longo de outras exposições, Israel se apegava somente àquilo que era bom de ouvir, somente àquilo que lhes agradava, ou expressando de uma forma bem mais prática para nós, somente aquilo que era compatível com a sua tábua de valores. Conforme narra Jeremias, lá no capítulo 2, Israel não ouvia a voz de Deus, e eles se identificaram melhor com outros deuses e com ídolos de outras nações, fugindo do Senhor como fez Jonas. A recusa da palavra de Deus naquele tempo era tamanha que eles foram acusados pelo próprio Senhor Jesus Cristo de matar os profetas que se levantavam tentando os conduzir de volta à lei do Senhor. Do mesmo modo, Jonas, em sua tábua de valores, que era exclusivista, nacionalista, Jonas preferia morrer do que proclamar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a um outro povo. Queridos, Jonas não sabia qual era o plano de Deus de salvação para aquele povo. Jonas não sabia qual era o plano de Deus de salvação para a sua própria vida através do peixe. Mas o que Jonas faz? Não, me joga no mar. Pode me jogar e vai acabar. Vocês acham que Jonas sabia do peixe? Vocês acham que Jonas sabia que Deus iria salvá-lo? Ele preferia morrer do que pregar para o seu vizinho, falar das misericórdias e da graça de Deus. Não pense que Jonas está aqui indo para Tarsis por não ter entendido também a convocação divina. Deus foi bem direto, bem reto e claro. Levanta, vai e prega. Ele não veio com uma série de argumentos ou de explicações para Jonas. Jonas, você tem que ir para Nínive porque eu quero salvar aquela nação.
porque aquela nação vai ser a minha filha no futuro para julgar outras nações, como diz o Senhor Jesus nos evangelhos. Não, Jonas recebeu uma ordem clara e direta: levanta, vai e prega. E o problema é que, assim como Jonas, nós hoje em dia, nós concordamos em obedecer a palavra quando ela faz sentido para nós, quando ela agrada o nosso coração. Qualquer preceito bíblico ou sermão que não se adeque com a sua tábua de valores, você descarta. Ah, não, foi só mais um domingo, só mais um sermão, só mais uma coisa que o pastor ou que outra pessoa falou. Usa-se essa desculpa, inclusive, nos nossos dias, para se atualizar a Bíblia, para se repensar a forma de interpretar a Bíblia. Disse que eram para outros tempos, outro modo de vida, uma outra cultura, uma outra sociedade. Procura-se sempre argumentos em contrário, seja por pregadores que sejam honestos ou não, para validar aquilo que nós pensamos, aquilo que o nosso coração quer ouvir. Quer alguns exemplos? Para ficar bem mais fácil de entender? Namoro misto, nós falamos hoje pela manhã. Descumprimento da guarda do dia do Senhor. Presença assídua e constante aos cultos. Eu não preciso ir lá toda vez, todo domingo. Não preciso. Uma vez no mês, no dia da ceia, já está de bom tamanho. A criação dos filhos no temor do Senhor. O usufruto das nossas vocações, das vocações que Deus nos dá para escolher as nossas profissões. E não escolher uma profissão por dinheiro, por honra, por glória. A submissão e a honra que é devida da esposa em relação ao marido, e o amor servil que é devido do marido em relação à sua esposa. Não, isso é coisa de outro mundo, outra época. A entrega dos dízimos, o uso de roupa decente, a forma de se portar no culto, a honra e o respeito que é devido para com os oficiais da igreja, o amor verdadeiro que devemos ter uns pelos outros, principalmente com os irmãos que são fracos na fé. Todos esses são pontos que nós ouvimos e descartamos. Ouvimos e falamos assim: não está de acordo com a minha tábua de valores. Perceba então que a forma do mundo pensar, ela já penetrou na igreja e foi muito rápido quando isso aconteceu. Não só a forma de pensar, mas também de agir e tomar decisões no final. João nos diz lá em Apocalipse que esta é a verdadeira marca da besta. Pessoas que irão pensar e agir. A marca da besta não é um chip, mas é a forma de pensar e a forma de agir como a besta, como o mundo. O mundanismo e o paganismo tomaram conta da nossa sociedade de forma tal que os valores do mundo são os valores dos crentes. O problema está na dificuldade que nós temos para nos livrar desses valores. A tábua de valores é como uma segunda pele para nós. Ela toma conta da nossa pele e nós não conseguimos tirá-la de nós. E nós precisamos constantemente confrontar essa tábua de valores com a palavra de Deus, para que sejamos edificados e transformados pela renovação da nossa mente. Então, queridos, quando você for confrontado, seja pela sua forma de pensar, pela sua forma de agir, desde que esteja de acordo com a palavra, lembre-se, não é a palavra de um pregador ou de um irmão contra a sua. É a palavra de Deus que está te incomodando, para que você seja revestido do novo homem, para que você não amolde a forma de se pensar deste mundo, mas que você seja renovado na sua forma de pensar e agir e seja transformado em Cristo. Só um ponto de recapitulação, então, do que vimos até aqui. Nós já vimos que nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós vimos que precisamos dar a devida importância, a principal importância para essa palavra. E nós devemos também nos sujeitar ao que a palavra diz. Contudo, eu sei que não é fácil. Há algumas coisas que são bem difíceis de serem praticadas. Há coisas na Escritura que não agradam o nosso coração, assim como foi a ordem dada por Deus a Jonas.
O profeta deveria sair da sua nação e ir para um território inimigo. Isso não é bom. Nenhum de nós gostaria de ter que fazer isso. O povo de Nínive é descrito como uma grande cidade, e nós já vimos que ela era a principal cidade do Império Assírio, que possuía um grande exército militar. Jonas, então, é convocado não para falar bem a esse povo, para falar do amor de Deus, mas para falar contra o pecado desse povo, para apontar o pecado, para tocar na ferida desse povo. Nunca é fácil confrontar biblicamente o pecado de alguém, nem mesmo dos nossos irmãos, quanto mais alguém que é o nosso inimigo. Mas é algo necessário a ser feito para que possamos ser transformados de glória em glória e de fé em fé. É possível perceber, no entanto, que Jonas, que era um conhecedor do Deus de Israel, do Deus da aliança, ele foi um profeta comissionado por Deus, mas ele se torna um desertor e um pecador. Prestem atenção, agora nós temos aqui a grande cidade de Nínive, que estava sendo confrontada por causa da sua malícia, por causa do seu pecado. A sua malícia havia subido até Deus. E também nós temos um profeta pecador que deveria pregar contra o pecado de um povo pecador. Esse movimento colocado aqui na cena, em Jonas de 1 a 3, revela algo que Paulo mais tarde vai deixar bem mais claro para a gente. Lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 9 até o 18, diz assim: Pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. E o pior de todas as coisas, não têm o menor temor de Deus. Esse é o nosso estado sem Cristo. Esse é o nosso estado sem reconhecer a palavra de Deus. Só que o que Paulo está fazendo aqui nada mais é do que citar o livro dos Salmos e o profeta Isaías. Depois, se os irmãos quiserem acompanhar em casa, esse trecho de Romanos 3 está bem ecoando somente o Salmo 14, o Salmo 53, o Salmo 5, o Salmo 140, o Salmo 10 e o Salmo 36. E também a narrativa, a profecia de Isaías no capítulo 59. E a conclusão de Paulo vem logo em seguida, e aí sim é uma fala de Paulo. E nós conhecemos bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O padrão que era requerido por Deus jamais poderá ser alcançado, nem pelo profeta, nem por Israel, nem por Nínive e nem pelos gentios, nem por mim e nem por você. Só que o povo de Israel possui um orgulho muito pecaminoso em relação às demais nações, por ser o povo eleito de Deus, por ter os oráculos santos do Senhor. Mas Deus sempre apontou o pecado desse povo, para mostrar que eles necessitavam muito mais da misericórdia de um Deus soberano. E é possível também que você se julgue melhor do que outras pessoas. E eu quero dizer para você nessa noite, você necessita muito mais da misericórdia e da graça de Deus constantemente na sua vida, para que você não seja consumido. Por isso que o profeta Jeremias nos ensina que Deus renova as suas misericórdias todos os dias, lá no livro de Lamentações. E agora então nós vamos partir já para o segundo ato dessa cena, que é a desobediência do profeta no versículo 3. Há uma grande tensão e ela é muito clara no texto, entre os versículos 1 e 2 e o versículo 3. Nós lemos inicialmente que Deus convocou o profeta para se dispor
ir até Nínive e pregar contra essa nação. E agora nós lemos no versículo 3 que Jonas se dispôs, mas não para cumprir a vontade do Senhor. Ele prontamente se levanta, da mesma forma abrupta, como Deus pede para que ele levante, ele se levanta. Jonas, dispõe-te. Jonas se dispõe. Mas não para pôr em prática o plano de Deus, mas para pôr em prática o seu próprio plano. A rebeldia do profeta, ela fica escancarada diante do povo de Israel, que haveria de conhecer e ler essa história. E eles deveriam reconhecer que não era um problema do profeta, mas que o profeta lhes representava. Esse era um problema de um povo rebelde, que não se voltava para o Senhor, e que, assim como Jonas, fugia do seu chamado, fugia da graça de Deus, fugia das suas misericórdias. O próprio Senhor Jesus falou desse amor misericordioso que o Pai tem em relação a Israel e das constantes fugas do povo de Deus, da sua constante rebeldia. Lá em Mateus 23, o versículo 27, Jesus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não quis, você não deixou, você queria seguir o seu próprio caminho. Essa mesma rebeldia, queridos, que é encontrada em Jonas, em Israel, é encontrada no nosso coração. O mesmo problema de Jonas e de Israel é o problema da igreja atual. Nós entendemos a mensagem do Senhor, ela é clara. Nós compreendemos a nossa convocação, o nosso chamado. Mas amanhã nós já estamos seguindo os nossos próprios caminhos de qualquer forma, tomando as nossas decisões não segundo a palavra de Deus, mas segundo a nossa tábua de valores. E assim nós agimos pensando estarmos certos, pensando que nós estamos fazendo aquilo que é melhor para as nossas vidas. Existe um teólogo, já falecido, chamado Abraham Kuyper. Alguns vão conhecê-lo bem. Ele foi primeiro-ministro da Holanda durante um bom tempo, e a principal obra dele chama-se Calvinismo, uma ótima leitura. Em uma das análises que Abraham Kuyper faz dentro do livro Calvinismo sobre antropologia, ele diz o seguinte: o nosso coração está continuamente inclinado a se rebelar contra o Senhor nosso Deus. Tão prontos para nos rebelar que ficaríamos alegres, se fosse possível, apenas por um único dia, tirarmos as rédeas da mão do governo supremo de Deus, imaginando que nós administraríamos as coisas muito melhor e as dirigiríamos com muito mais eficácia do que Ele. Essa é uma dura verdade. Nós constantemente consideramos que os nossos planos são muito bons, são muito eficientes. Nós achamos que as nossas ideias são as melhores, espetaculares. E muitas vezes nós vivemos uma vida assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E enquanto está tudo dando certo, nós nos esquecemos de Deus. Nós não esquentamos a cabeça. Nós não nos preocupamos por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Contudo, os planos dos homens deixam de avaliar se a vontade de Deus está ou não sendo observada. Note que isso também aconteceu com Jonas. Deus o manda para um lugar que era Nínive, e geograficamente ele vai para o extremo oposto, que era Tarsis. Ele não só age em rebeldia e contrariando a Deus, mas aqui ele empreende esforços e recursos financeiros para fugir do Senhor. A viagem até Nínive, que seria por terra, e uma viagem relativamente curta para aquele período, para aquela época, seria por uma estrada tranquila, conhecida. Possivelmente Jonas poderia ir com algum companheiro de viagem. No entanto, Jonas abre uma rota de fuga que é totalmente desconhecida para o povo de Israel. Jope já estava fora dos limites de Israel. Só um parênteses, a título de curiosidade. Jope vai ser uma das primeiras cidades onde o evangelho vai chegar através de Pedro, no livro de Atos.
E dentro dessa rota de fuga que é desconhecida, ela já está no lado contrário para onde Jonas deveria ir. A viagem que era por terra agora se torna uma viagem pelo mar. Ele tem que pagar uma passagem que possivelmente era muito cara, porque Tarsis era muito longe de onde ele estava. E ele quis fazer o que mais agradava o seu coração, e não seguir a ordem de Deus. Queridos, Jonas era um profeta, ele conhecia o Senhor. Ele, inclusive, ao longo do capítulo 1, mais para frente, ele vai fazer uma pública profissão de fé, meio fajuta, é verdade, mas ele publica sua fé objetiva, ele professa a sua fé de forma pública, objetivamente, mas os atos de Jonas e a fuga de Jonas mostram que ele zombava de Deus, não com palavras, mas com seus pensamentos, com seus planos e com as suas ações. Jonas havia entrado naquele declínio espiritual que eu já falei para os irmãos, e esse declínio espiritual foi tamanho que ele preferia morrer do que cumprir a vontade de Deus. Ele preferia investir uma grande quantidade de dinheiro em um barco furado do que seguir aquilo que Deus havia ordenado. Será que você também não tem agido assim? Será que você não tem investido os seus recursos em coisas que, ao invés de te aproximar de Deus, vão te afastar dele? Será que você não tem pensado igual Jonas? Já que está dando tudo certo, já que está tudo bem, mesmo que eu vá na direção oposta à Bíblia, se está tudo bem, está tudo ok, vamos continuar seguindo. A sequência de verbos no hebraico que ocorre aqui no versículo 3 são verbos bem curtos e diretos, e nos dão uma sensação, de fato, de fluidez do que está acontecendo, mostrando que, além do declínio de Jonas ser profundo, porque ele chegou no ventre do abismo, como ele vai descrever no capítulo 2, foi também um declínio bastante rápido. Foi um declínio muito rápido. Em um capítulo, Jonas sai da nação de Israel e já está no ventre do abismo da terra, no ventre do peixe. É por isso, queridos, que o Senhor Jesus nos ensina a sermos perseverantes na oração. É por isso que o apóstolo Paulo também, pelo mesmo motivo, nos orienta para que nós tenhamos cuidado e vigiemos para não cair ou ceder espaço para o pecado. O nosso compromisso com Cristo, professado já publicamente por vocês aqui, no meio da comunidade, no meio da congregação, deve ser confirmado com a vida de constante fuga do pecado e da tentação. É o que John Owen vai chamar de mortificação do pecado. Você não pode flertar com o pecado, você tem que matá-lo dentro do seu coração. Nossa profissão de fé não pode ser fajuta, e por isso ela exige que nós tenhamos uma vida que seja de fato entregue a Deus. Porque todos aqueles que não obedecem a Deus, automaticamente estão como Jonas, longe da presença do Senhor. Nós vimos que a nossa desobediência a Deus é uma rota de fuga assim como a de Jonas. E uma rota de fuga do nosso próprio coração. Uma rota de fuga que exige esforço da nossa parte para desobedecer a Deus. Uma rota de fuga que muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, fugir do Senhor é ir contra a lógica. Nós lemos no Salmo 139 que nós não podemos fugir da presença do Deus vivo. Olha o que o salmista nos diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Você pode fugir dos olhos dos seus pais, você pode fugir dos olhos dos seus filhos, você pode fugir dos olhos dos irmãos da igreja, você pode fugir dos olhos dos seus amigos, do seu cônjuge, mas você jamais pode brincar de esconde-esconde e fugir dos olhos de Deus. E eu quero então partir para algumas aplicações finais. A primeira aplicação
é uma aplicação que é colocada pela própria Bíblia Herança Reformada, é uma Bíblia de estudo a qual eu utilizo, só que não no livro de Jonas, mas no livro de Amós, que prega e profetiza no mesmo período. Diz assim: a paz e a prosperidade marcaram aquele período. Contudo, havia tanta corrupção quanto riqueza. A decadência moral, social e religiosa estava corroendo a nação e finalmente a destruiria um pouco mais adiante. Exploração, injustiça e imoralidade eram a regra do dia. O dinheiro era mais influente do que a verdade. A paixão egoísta por preservar ou aumentar o padrão de vida já era definido como um código de ética, foi o que eu chamei de uma tábua de valores. Apesar de vastos problemas espirituais, as pessoas interpretavam a sua prosperidade como uma evidência da bênção de Deus e presumiam que eram imunes à ira divina. Na realidade, assim como Jonas, todo Israel, e assim como Jonas, todos aqueles que desobedecem a Deus, estão longe do Senhor. E o Senhor Deus não fica satisfeito conosco quando agimos assim. Depois de um longo período, o povo de Israel recebeu então o juízo de Deus, porque não quis se voltar para o Senhor, porque não quis atender o seu chamado, porque não quis ouvir os profetas. Traduzindo, não quis ouvir o sermão, não quis ler a palavra de Deus, não quis se atentar para os preceitos do Senhor. E por isso caiu em desgraça. Por isso viveu uma vida terrivelmente amarga, longe do território da sua nação. Que não seja assim com você, querido. Que você se atente à voz de Deus na palavra, na pregação. Uma segunda aplicação é que Deus é totalmente outro na sua forma de agir. Os planos de Deus são totalmente outros e muito diferentes dos nossos. Deus convoca um profeta para um campo missionário, até então inédito, porque era fora dos limites de Israel. Uma cidade terrível, repleta de pecados. É a esse povo que ele quer mostrar também a sua misericórdia. Não só para os que são da igreja, mas a misericórdia de Deus se estende aos que são de fora. Também Deus não refreia Jonas logo no início da sua fuga. Isso é interessante, porque muitas vezes Deus age assim conosco. Ele vai nos dando corda, vai nos dando corda, vai nos dando corda, para que lá na frente a correção e a disciplina sejam mais perceptíveis, para que a correção dele venha nos humilhar, venha tratar com a nossa alma, com o nosso coração, para que de fato o nosso pecado e o nosso coração enganoso sejam convertidos a ele. E por fim, uma terceira aplicação. A terceira aplicação, depois dessa será a última. Por que seguir os seus próprios planos? Por que não viver uma vida reta na presença de Deus? Por que querer ganhar o mundo, mas não se preocupar com a sua alma? Não é isso que o Senhor Jesus nos diz? Lá em Marcos 8, ele diz o seguinte, versículos 39 a 36. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, se salvará. Que vantagem há ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E a última aplicação, então, é onde nós podemos encontrar vida verdadeira. Nós também somos comissionados por Deus para pregar o seu evangelho, mas nós falhamos. Nós fomos chamados por Deus para sermos retos. Sede santo, porque eu sou santo. Somos chamados para sermos sal e luz neste mundo, mas nós falhamos. Mas graças a Deus, há alguém que fielmente, quando foi chamado, cumpriu a sua vocação: Cristo. É evidente, é claro, que a mais difícil de todas as ordens foi dada por Deus Pai ao Filho.
O Senhor Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai, não com desgosto, não com infelicidade, mas com alegria. Mesmo quando isso significava a sua morte, e uma morte cruel na cruz do Calvário. Jesus reconhecia a profecia de Isaías que dizia sobre ele: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Mas a resposta de Jesus a esse chamado não é a fuga, não é a busca pelo seu próprio prazer. Nós lemos a resposta de Jesus ao Pai lá no Salmo 40. E o autor aos Hebreus vai nos confirmar que era Cristo falando essas palavras. A fala de Jesus é a seguinte, lá em Hebreus 10, a partir do versículo 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, e ele cita então o Salmo 40, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. E acrescentou, aqui estou para fazer, não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Cristo cumpre o seu chamado para te dar uma nova vida. Cristo cumpre o seu chamado para te dar a salvação eterna. E Cristo cumpre o seu chamado, como nós vimos no versículo 10, para que você seja santificado e ande não nos seus próprios caminhos, mas em novidade de vida. Quer seguir a Cristo e não ser um profeta fujão, um soldado fujão? Não planeje mais rotas de fuga dentro do seu coração. Empenhe-se no trabalho do reino. Tome a sua cruz e siga Jesus. Vamos orar. Deus bendito, nós fomos confrontados pela Tua palavra, ó Pai. E por causa do pecado residual que há no nosso coração, embora nós saibamos o que devemos fazer, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. E por isso nós suplicamos pela Tua misericórdia, para que ela seja renovada a cada manhã nas nossas vidas, para que não sejamos consumidos. Deus bendito, ajuda o Teu povo a entender a Tua mensagem e não mais criar rotas de fuga. Que não venhamos mais a pensar pela nossa própria mente, pela nossa própria carne, ó Pai. Mas que possamos sujeitar a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente à Tua palavra, àquilo que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a não viver como este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente através de Cristo. É em nome dele que oramos. Amém.